Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quem é o seu advogado, irmãos? Jesus de Nazaré. Amém? Deixa eu dar uma para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que se compre o dízimo, Senhor, a oferta da tua casa. Ó Deus, venha multiplicar, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, Deus. Abençoa aqueles que hoje cooperaram, Senhor. Abençoa também aqueles que hoje não tiveram condições de cooperar. Mas que no próximo culto, Senhor, para te ofertar, Senhor, com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Pastor Val, vamos orar pelo mocinho. Fica de pé, igreja, por favor. Glória a Deus. Advogado fiel, meu Jesus é para mim. Advogado fiel. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmã Georgia está conosco, amém? Irmã Berlinha também, estamos viajando, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amém, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus em nome de Jesus e repreenda o irmão Senhor, amém? E soberano Deus e eterno Pai, apresentamos em teu Filho hoje, irmão, usa-o conforme a tua vontade. Espírito de Deus, que diminua o homem, e que teu Espírito dessa noite use-o conforme um canal de bênção, em nome de Jesus. Todos se digam amém. As palmas do louvor. Desejo cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, nessa ocasião, quero louvar a Deus pela vida da igreja, porque a igreja de Jesus Cristo está reunida nesta noite. Estava falando para o pastor, dizendo: olha bem como a igreja está cheia. E eu creio nesta noite que o Deus dos céus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu convido os meus irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para fazer menção das palavras de Deus nesta noite. Quem trouxe Bíblia, levanta assim a mão nesta noite. Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia nesta noite, levanta a mão. Aquele que não trouxe, ande com a sua espada, porque a missionária falou aqui que ela anda com a arma que tem 66 calibres de fogo. A arma do assaltante pode falhar, mas essa arma ela não falha. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, para a nossa meditação nesta noite. Também nesta noite quero louvar a Deus pela vida do meu irmão que está ali assentado. Vim sábado aqui, senti a falta dele, mas graças a Deus estou revendo ele nesta noite. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12, para a nossa meditação nesta noite. Eu creio que cada irmão nesta noite que chegou aqui, que nunca ouviu uma palavra a qual o Senhor me dirigiu nesta noite. E eu estava ali e disse: Deus, fala à igreja nesta noite, porque hoje é um culto a qual o Senhor vai libertar aqui neste lugar. Porque o meu Deus, Ele é aquele que faz a obra completa. Diga para o seu irmão, diga: meu Deus, Ele ainda trabalha. Somente isso. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: e como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das nuvens de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Versículo 14: e subirei acima da mais alta nuvem, e ali semelhante ao Altíssimo,
e contudo será precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundo do abismo. Olhe para o seu irmão e diga assim: ele já caiu. Diga mais uma vez, diga: ele já caiu. Nesta noite eu quero pregar com a ajuda de Deus e com a revelação do Espírito Santo de Deus. Ele já caiu. Meus irmãos, quando nós começamos a fazer uma analogia desse texto, nós começamos a ver algo profundamente da palavra de Deus. Quando qualquer irmão lê esse texto, ele não deduz aquilo que ele está lendo. Existem palavras na Bíblia que quando nós leamos a Bíblia, que nós meditamos para lá e para cá, nós começamos a dizer: Deus, o que significa isso na tua palavra? É necessário que nós chegamos para o pastor da igreja, que tem o cajado na mão, que conhece a palavra, para explicar o que significa aquilo. Quando eu comecei a estudar esse capítulo de número 14, no versículo de número 12, nós vejamos aqui que tem uma palavra que você nunca ouviu. Meus irmãos, quando nós começamos a adentrar nesse texto, nós vejamos uma história que faz uma tipologia. Mas você pode dizer: irmão Silvio, o que significa essa palavra tipologia? A palavra tipologia quer dizer uma comparação, uma sombra daquilo que é, mas não é. Pois bem, o texto de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12, Isaías, ele tem uma visão do céu, que Deus dá uma revelação celestial para o profeta Isaías. Isaías, meus irmãos, para quem muito não sabe, foi um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias na face da terra. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vejamos Isaías dizendo: tu estrela da alva, tu caíste por terra. Diz a Bíblia, meus irmãos, segundo o texto sagrado mostra que essa estrela da alva, para nós conhecer quem era essa estrela, nós fazemos uma retrospectiva no texto bíblico. Diz o judeu Flávio Joséfo que essa estrela da alva era chamado Lucifer. E quem era Lucifer, irmão Silvio? Lucifer, diz a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, que Ezequiel ele traz alguma característica dessa estrela da alva. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Lucifer era aquele que estava no céu, maestrando diante de Deus todos os cânticos de louvor, para magnificar, para exaltar aquele que é dono da minha vida, dono da tua vida. A ele pertence honra, glória, aleluia, louvado seja Deus. Então Lucifer, ele estava dia e noite pelo resto da eternidade. Ele olhava para o coral celestial e todos os anjos olhavam para ele. Naquele momento, meus irmãos, ele pegava a sua batuta e dizia assim: nós vamos entoar um louvor espiritual aqui no céu para aquele que está sobre o trono. Diz a Bíblia, meus irmãos, que ele, quando cantava lá no céu, o céu estremecia, Deus se levantava do trono. E diz a Bíblia que os anjos diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Diz a Bíblia, meus irmãos, que muito tempo passa, eu não sei que foi um século, 1000 anos, 2000 anos, 100 anos, mas diz a história que esse querubim sagrado que cantava no coral de Deus, ele olha para Deus e ele tem uma inveja de Deus. Ei, olhe para cá nesta noite. Quem é que pode ter inveja de Deus? Quem é que pode olhar para Deus e dizer assim: eu queria ser igual a Deus, eu queria ser Deus, mas ninguém jamais pode ser igual ao nosso
nosso Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Lucifer, ele diz assim: eu, Lucifer. A palavra Lucifer no original significa aquele que possui a luz, aquele que tem o brilho, aquele que resplandece. Ele, quando andava no céu, a glória de Deus andava sobre ele. Quando ele andava entre os anjos, o fogo andava no meio dos anjos. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que ele se embobeceu, ele se engrandeceu e disse: eu vou ser maior do que Deus, eu subirei e serei maior do que ele. Lá no céu, imagino eu, Jeová se levanta do trono e diz assim: ninguém aqui jamais vai ser maior do que aquele que criou o céu e a terra. Vai do teu irmão, diga assim: ninguém pode ser maior do que meu Deus. Ninguém, nem demônio do inferno, nem Satanás pode ser maior do que Deus. Diz a Bíblia que Deus crava a mão em Lucifer e arranca aquele brilho dele. E diz a Bíblia que joga ele por terra. Mas se nós olhar para os anjos, anjo não tem corpo físico. Anjo não é apapalve. Anjo não tem matéria. Anjo não segura nada. Mas porque a Bíblia diz que ele foi jogado por terra. Porque o meu Deus, ele tem todo o poder no mundo material e no mundo espiritual. Nesta noite Deus vai trabalhar no mundo espiritual da tua vida. Deus vai trabalhar no mundo espiritual da tua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Lucifer ele cai por terra, ele leva a terça parte dos anjos que estavam no céu. Meus irmãos, quando eu começo a meditar nessas palavras, eu começo a entender que quando Lucifer ele levou a terça parte dos anjos que estava iludido com a sua grandeza. Todas as pessoas que é iludido pela grandeza, ele sempre cai. Todas as pessoas que quer ser grande, ele cai com a cara no chão. Todas as pessoas que dizem: eu sou, eu posso, eu tenho, eu mando, eu faço. Aí já uma hora de: ei, você não pode nada, você não tem, você não é nada, você só é alguma coisa quando eu estou na tua vida. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Lucifer levou a terça parte dos anjos e agora está ao seu comando. Quem é esses anjos hoje que foi para Lucifer? Esses anjos hoje, missionários, são os demônios, são os chucaveira, são Maria Mulambo, Tranca-Rua, Zé Pilinta, são Sete Flecha. Diz a Bíblia que nem tudo que acontece no planeta é Satanás. Porque, irmão Silvio, Satanás ele não é onipresente. Satanás ele não está aqui agora e no mesmo tempo ele está lá em Brasília, não. Satanás ele tem um exército das trevas ao comando dele. Quando você vê uma morte acontecer aqui em Tibiritói e de repente acontece uma lá em João Pessoa, não foi Satanás. Um demônio lá usou alguém para tirar aquela vida e outro demônio usou alguém aqui. Mas disse a Bíblia, meus irmãos, o texto que eu li, eu me alegrei muito, porque ele já caiu. Olha para o teu irmão nesta noite, diga: ei, ele já caiu, ele já caiu. Se ele já caiu, ele é perdedor. Se ele é perdedor, não tem apoio para ele, porque ele é o derrotado, ele é o derrotado. E a igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. Quando Lucifer ele cai, a lei da gravidade não sustenta ele. Nós sabemos que quando alguém cai lá do céu cósmico, ele não vem direto descendo, mas a lei da gravidade sustenta ele. Mas a lei da gravidade não tem poder sobre o espírito. Deus, quem fez Satanás cair. E quando ele cai,
vê aquele que brilhava, é apagado da agenda de Deus. E como é o nome dele, irmão Silvio, hoje, na Bíblia ele é conhecido como o príncipe das trevas. Na Bíblia ele é conhecido como o dragão de 7 cabeças. Na Bíblia ele é conhecido como o Deus desse século. Na Bíblia ele é conhecido como Apolion e Abaddon. Na Bíblia ele é conhecido como a serpente que enganou Eva. Na Bíblia ele é conhecido como aquele que veio para seduzir as nações. Na Bíblia ele também é conhecido como o falso profeta e o anticristo. Quando ele caiu aqui na terra, segundo alguns historiadores diz que causou um grande impacto. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, você pode conferir aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 18. Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio de fogo sobre a terra. Diga assim: sobre a terra. Sobre a terra. Então, se Jesus ele viu Satanás caindo, então ele já caiu. Quando ele caiu aqui na terra, segundo a história mais antiga do judeu ortodoxo, eles dizem que a terra ela não era dividida em continente, mas quando Satanás ele cai juntamente com o seu demônio, houve um grande estrondo no planeta Terra. Segundo alguns pregadores e teólogos que estudam a Bíblia 24 horas, noite e dia, eles dizem que quando Satanás ele cai aqui na terra, a terra se dividiu em continente. Quando ele caiu, que causou um grande estrondo, os dinossauros que existiam, meus irmãos, foi a óbito, morreram todos. Segundo a arqueologia, estudo de fóssil diz que aqui no planeta Terra existiu dinossauro que ainda há alçada. É por isso que dá para entender, meus irmãos, que através desse grande estrondo, pela lei até mesmo dos historiadores, não foi um meteoro que caiu aqui na terra, porque se fosse um meteoro havia uma grande artéria aqui no planeta Terra. Mas dá para entender que foi Satanás que caiu. Depois que ele caiu, meus irmãos, o que foi que aconteceu na face da terra? Diz a Bíblia que aquele que adorava a Deus, aquele que buscava a Deus e louvava a Ele, diz a Bíblia que o céu missionário ficou em silêncio por meia hora. Meia hora em silêncio. E a Bíblia diz que nem os anjos cantavam mais santo. A Bíblia mostra que o céu ficou entristecido, mas Deus não ficou. Quando fala céu, está falando entre os anjos e o anjo de Cristo fica. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, mas escuta a sua voz. A Bíblia diz que Deus, Ele na sua onisciência, Ele diz assim: eu vou criar um adorador para me adorar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, Ele reforma a terra que estava destruída. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A palavra céu está no plural, céus. A palavra terra está no singular, só uma terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava, se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz naquele dia. Aleluia. Deus viu que a luz era boa. Deus disse: haja treva. E houve treva. Aí Deus disse: agora faça uma separação entre a luz e as trevas.
e houve uma separação. Deus olhou e disse: haja porção seca, e também haja água, e se divida em dois compartimentos, entre água salgada e água doce. E tudo existindo do nada. Imagino eu naquele momento, missionária, Satanás que estava caído, ele olhando tudo aquilo, dizendo: se ele me expulsou, e o que é que ele está criando agora? O que é que ele está criando? E a Bíblia diz que Deus olha para a terra e diz: terra, crescei toda erva sobre a terra, pé de abacate, pé de coco, pé de morongo, pé de maçã, pé de pera, pé de limão, pé de laranja, pé de coco, cresceu. Terra, imagino eu, pastor, a terra, pode falar, Deus, que eu estou no teu comando. A Bíblia diz que no livro de Salmo, capítulo 148, que tudo louva ao Senhor. Terra, céu, mar, estrela, sol e lua, tudo está no comando dele. Aí Deus diz: terra, produza todos os animais mamíferos. A terra, sai o cavalo, sai o leão, sai o jumento, e tudo foi sair da terra. Quando Deus disse: tá bom, a terra parou de criar. Deus olha para o céu e diz: céu, apareça agora toda espécie de ave que voa sobre o céu. Imagino eu uma águia voando. Imagina agora um urubu, um corvo, um papagaio voando. Imagina agora toda espécie de pássaro voando sobre o céu. Deus está bom.